sejam bem-vindos de novo a mais um vídeo. O meu nome é Maria Falcão e no vídeo de hoje vou partilhar com vocês a minha primeira experiência a fazer pão de massa-mãe, desde o início até a um pão maravilhoso. Então, a diferença entre este pão e o pão normal, que normalmente compramos na padaria ou no supermercado, é que não é utilizado fermento. O fermento é criado de uma forma natural, é um processo que demora 7 dias e que eu vou partilhar com vocês e basicamente é assim que se fazia pão desde sempre e eu pelo menos sinto muito melhor com este tipo de pão sem fermento. Então é um processo um tanto ou quanto demorado, mas uma vez que vocês criarem o vosso isco, que é então o fermento natural que eu criei, depois podem guardá-lo no vosso frigorífico, congelar até uma parte para o caso de ele morrer e terem um de reserva. Podem também partilhar com os vossos amigos ou família para que eles possam fazer também o seu próprio pão. Eu vou deixar as referências que eu usei porque isto foi a primeira vez que eu fiz, não tinha qualquer tipo de experiência que pudesse usar, por isso eu tentei seguir à risca as indicações, mas eu basicamente vou partilhar com vocês todo esse processo, assim como o primeiro pão, aliás, 2 que eu fiz. Tenho a dizer que ficou ótimo, eu fiquei super surpreendida. Eu já tinha feito pão algumas vezes com o fermento e nunca ficou assim nada de espetacular, ficou fixe, mas não incrível. E isto para mim foi assim mesmo, pão massa-mãe forever. É verdade que dá algum trabalho, é uma coisa que vocês vão ter que ir alimentando, ou seja, mesmo que vocês não queiram fazer todas as semanas, podem fazer 2 em 2 semanas, ou até mais espaçado, mas têm que ir cuidando sempre deste isco, que é um organismo vivo. Então no primeiro dia precisamos de 100 gramas de centeio integral e de 125 gramas de água, e uma água morninha, e eles indicavam para usar água filtrada ou de nascente. Eu, como não tenho filtro, e eu bebo sempre água da torneira por uma questão ecológica. Como exceção, eu comprei então algumas garrafas de água para que pudesse a fermentação ocorrer da melhor maneira. Escolham também mais ou menos 1 hora para fazer isto, ao pequeno almoço ou ao almoço, 1 hora em que vocês saibam que vão sempre conseguir dispensar uns 10 minutos para fazer isto na primeira semana. Eu nem sempre fui muito regrada, às vezes atrasava-me um bocadinho nos horários, mas não houve assim grande problema. Misturei e tapei com um paninho, mas como nos primeiros dias estava um pouco de frio, eu usei um bocadinho o aquecedor. Não o tinha sempre ligado, mas tentava sempre ter assim uma temperatura mínima para que ajudasse a crescer. E nas primeiras 24 horas eu vi alguma fermentação, ele dobrou mais do tamanho, como podem ver. Agora vou retirar uma parte e passar ao segundo dia da minha massa-mãe. No segundo dia coloquei num novo recipiente e é recomendado que vamos trocando de recipiente até ao 4º dia e depois podemos reutilizar sempre o mesmo. E então no novo recipiente eu retirei 75 gramas da massa que usámos no primeiro dia e agora comecei a introduzir a farinha de trigo. Usei 50 gramas de farinha de centeio, 50 gramas de farinha de trigo e de água 115 gramas morna, como sempre. Voltar a misturar tudo, tapar e voltei a colocar perto do quentinho. Podem também ver qual é a zona da casa mais quente ou se tem algum sítio em que bate o sol. E então, passado 24 horas, no dia 3, voltei a fazer a mesma coisa. Este é o aspecto. Ela hoje não levedou muito. Eu aqui comecei a ficar com algumas dúvidas que isto estava a correr bem, porque não vi grande atividade. Eu comecei a ficar um pouco desesperada, mas falei com um amigo meu que já faz há bastante tempo e ele disse que era perfeitamente normal. Se isso vos acontecer, não desistam. É seguir em frente, seguir o horário e tudo vai correr bem. Estas são as quantidades que vamos manter até ao dia 7, que são os 75 gramas da massa que estamos a fermentar, 50 gramas de farinha de centeio, 50 gramas de farinha de trigo e 115 gramas de água morna. Dia 4 da minha massa-mãe, este é o aspecto. Eu acho que hoje correu um bocadinho melhor, pelo menos aqui em algumas zonas eu vejo mais fermentação. A partir do 4º dia já não é preciso estar sempre a trocar de frasco. Eu acho que hoje ainda vou trocar e depois amanhã de manhã já não troco e estou sempre a usar o mesmo. Porque a partir do dia 4 vamos
fazer isto 2 vezes ao dia, no dia 4, 5, 6 e 7. Por isso é que é importante vocês escolherem um horário que consigam fazer àquele horário e 12 horas depois. Eu ia utilizando utensílios diferentes, mas a espátula dá bastante jeito para misturar, dado que é um pouco sticky esta mistura que estamos a fazer, então a espátula é bastante prática para isto. Hoje cresceu, claramente está diferente. Eu fui começando a ver mais fermentação, nem todos os dias era igual, também um pouco pelas diferenças de temperatura, mas já sabem, se não estiver uma temperatura amena, tentem recorrer a alguma fonte de calor para que possa ajudar o vosso whisky a crescer. Então, chegámos ao 7º dia. Este é o aspecto, acho que se nota que está bastante fermentado. Estou bastante confiante. Eu, entretanto, passei para este frasco maior porque no outro estava quase a chegar acima e eu tinha medo que transbordasse. E agora vamos mudar as quantidades. Este é um dia antes de podermos fazer o nosso pão. Vamos apenas usar 50 gramas do whisky, 50 gramas de centeio, 50 gramas de farinha de trigo e 100 gramas de água. Isso vai ser hoje, agora da parte da manhã e depois à noite, e a partir da manhã já posso utilizar a minha massa. E para terem a certeza que este é o último dia antes de fazerem o vosso pão, é mesmo importante que vejam a massa a fermentar e que vão vendo atividade. Quando eu abro o frasco, consigo mesmo ver as bolinhas a mexer. Super cool! Chegámos então ao dia 8, o dia de fazermos o nosso pão. A primeira coisa que eu fiz no dia 8 foi fazer o mesmo processo do dia anterior, ou seja, refrescar o nosso isco com as mesmas quantidades, 50, 50, 50, 100. E desta vez ele vai só fermentar entre 3 a 5 horas. Passaram agora 2 horas e meia, desde a última vez que refresquei. Passaram 5 horas. Coisas que são importantes é que ele tenha um cheiro um pouco doce e não azedo, como vai acontecer quando vocês deixam as 12 horas a fermentar, em que já fica com um cheiro um pouco mais azedo. Aqui o vosso whisky tem que ter um cheiro doce para saberem que está na altura certa de usar e tem que estar ainda com alguma atividade, ou seja, vocês quando abrirem têm que ver as bolhas de ar ainda um pouco ativas e o topo está também redondo e não achatado, que é no momento em que ele já começa a perder alguma força. Depois vocês podem escolher o dia mais livre da semana para fazer isto. E uma vez tendo o vosso whisky pronto, vão guardar o que vai sobrar e agora vão ter fermento natural para a vida. Assim esperamos.